Culpa e graça, refletindo sobre a queda e a restauração de Davi, é o tema da mensagem à luz do Salmo 51. Diz assim então a viva e eficaz palavra de Deus: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe. O Salmo 51 é o 6º salmo classificado como penitencial, um salmo de contrição, de arrependimento, um salmo que reflete muito sobre arrependimento, sobre confissão, sobre restauração da graça de Deus sobre o penitente. Esse salmo foi escrito logo após a confrontação que o profeta Natã fez a Davi, o rei Davi, que estava vivendo dias trevosos, obscurecido no seu entendimento, porque o pecado cega as pessoas, ludibria. Davi estava vivendo esses dias. E então, confrontado pela palavra do profeta, ele arrependido, quebrantado, por ter pecado contra Deus em seu coração, ele confessa o seu pecado, pede a Deus misericórdia e compõe este salmo belíssimo. E o Salmo 51 é o registro da agonia da alma de um homem, que perdeu o maior de todos os tesouros que um homem de Deus pode perder: a alegria da salvação, a comunhão com Deus, que é a fonte de toda a vida. Esse texto revela um momento crítico da vida de Davi, mas também um testemunho vivo de como Deus restaura uma pessoa quebrantada e arrependida. É uma história desagradável. Certamente nós não gostamos de coisas desagradáveis, nem é algo que a gente ouça de bom grado, mas foi registrado para a nossa edificação. Deus providenciou o registro da queda de Davi para nos ensinar algumas verdades. Deus providenciou para nos mostrar que, como seres humanos finitos e limitados, nós estamos sujeitos a erros, e alguns gravíssimos. Mas se houver arrependimento, contrição, quebrantamento, arrependimento, Deus restaura por meio da sua graça. Então eu peço a Deus que, por meio do seu Espírito, Ele fale profundamente aos nossos corações. Eu quero começar fazendo uma citação de Agostinho, um grande teólogo da igreja, sobre o Salmo 51, sobre a história de Davi. Que palavra de sabedoria de Agostinho de Hipona. A queda de Davi deveria pôr em guarda todos os que não caíram e salvar do desespero todos os que caíram. Ele tem uma dupla função. Aqueles que não caíram sejam postos em alerta, porque se Davi, classificado como homem segundo o coração de Deus, pôde descer tão fundo na sua miséria, serve de alerta para nós. Quem está em pé, ore para que não caia. Mas também serve de profundo conforto e alento para aqueles que tropeçaram,
que se sentem culpados e angustiados pelo seu pecado. O mesmo Deus que manifestou graça e misericórdia sobre a vida de Davi pode levantar, restaurar aquele que tropeçou na sua jornada. Portanto, é de grande valia, de grande valor para nós meditar sobre a queda e a restauração de Davi. Qual é o bastidor, qual é o pano de fundo do Salmo 51? Vamos pensar. Davi era o rei de Israel, já tinha consolidado o seu poder, ele está na cidade de Jerusalém, enquanto os exércitos estão pelejando. E a narrativa de Samuel é que Davi estava no palácio numa época que era própria dos reis irem às batalhas. Já começou com fraqueza, na ociosidade. E diz o texto que do alto do seu palácio, do terraço da sua casa, ele olha e vê uma linda mulher. E ele a deseja, ele a cobiça. E diz a narrativa que ele pede para que ela venha ao seu encontro. E ela vem. E ele então comete pecado com Betseba, que era casada, mulher de Urias, o heteu. Pois bem, é como se fosse apenas um deslize. Davi falhou, mas não foi apenas uma falha simples. Parecia que estava tudo bem, até que Davi recebe uma informação. A mulher manda informar ao rei de Israel: estou grávida. E o Warren Wiersbe, um grande pregador, ele diz que Davi estabeleceu 4 artifícios para se livrar do seu pecado. O homem pecado, ele é habilidoso na arte de esconder as suas misérias. Foi o que Davi fez. 4 artifícios. Plano A de Davi: dar férias ao marido de Batseba. Ele estava num campo de batalha, batalhando por Israel, batalhando em favor de Davi, e a despeito disso, Davi teve a vileza de fazer o que fez. Então Davi, de modo tenebroso, ludibriado pelo pecado, ele então manda uma orientação para que Joabe mandasse de volta para Jerusalém Urias o heteu. E Urias vem, ele é um servo, ele tem que obedecer à ordem do rei. E quando ele chega em Jerusalém, Davi, olha, vai para sua casa. E Urias, dando como que um tapa de luva em Davi, diz: não é justo. Os meus amigos estão no fronte, na batalha. Eu não posso voltar para casa e estar com a minha família, desfrutar do bem-estar da minha casa, enquanto os meus companheiros estão na batalha. Ele se recusa a ir. Davi fica indignado com a integridade de Urias. E ele vai então para o plano B. Ele dá um banquete para o marido de Batseba. Já que esse camarada é tão ético, tão correto, eu vou usar outro artifício, eu vou embriagá-lo. E oferece um banquete do que havia de melhor. E Urias, resoluto, diz: não é justo. Como é que eu posso estar aqui nesse banquete maravilhoso e os meus companheiros no fronte de guerra? Não posso. Não vou comer nem beber. E Davi, então, o que é que eu vou fazer? Ele vai para um terceiro plano. Um plano sórdido. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que fez as músicas que fez. Que conheceu o Senhor na sua intimidade. Ludibriado, enganado pelo pecado. Foi capaz de premeditar um assassinato. E então ele manda uma carta. Só que a carta foi enviada pelo próprio Urias. Urias está marchando para o fronte com uma carta de condenação nas mãos. Que coisa terrível. Ele chega e entrega a Joabe. Ele não sabe, mas ele está entregando a sua carta de condenação. Joabe abre a carta, entende o que Davi está planejando e coloca Urias numa área, numa região da batalha em que dificilmente ele sairia vivo. E Urias, então, morre no campo de batalha. Davi, então, está em casa, recebe a notícia da morte de Urias, lamenta, de modo dissimulado, e então vai para o 4º artifício. Ele diz: se ela é viúva, eu posso me casar com ela. E ele, então, promove seu casamento com Batseba para esconder a gravidez da mulher de Urias. Tudo estava tranquilo, só que havia um porém que faz toda a diferença. 2 Samuel 11, 27, diz assim a palavra de Deus: por esta coisa que Davi fez, pareceu mal aos olhos do Senhor. Meus irmãos, eu admiro a Escritura, o Evangelho, pela honestidade. Deus não encobre os pecados, nem mesmo daqueles mais íntimos a Ele. A Bíblia revela em todas as suas partes, Noé, as fraquezas dele.
as fraquezas de Abraão, as fraquezas de Moisés, enfim, e agora revela as fraquezas de Davi. Com que objetivo? Deus não toma o culpado por inocente. Deus é justo em um grau que a gente não consegue nem sequer imaginar. Deus não pode tolerar o erro. Deus não pode compactuar ou ser conivente com o pecado de ninguém, nem mesmo de Davi, a quem Deus amava tão profundamente. Pois bem, então o que acontece? Deus envia um homem, mas não é qualquer homem, é um profeta. Não é um profeta desses que falam que as pessoas querem ouvir, um palaciano. Ele manda um Navi, um profeta comprometido com a palavra. E Natã vai com sabedoria, ele sabe que a sua vida está em risco. Muitos profetas que denunciaram pecados de autoridades morreram, mas Natã vai porque o Senhor lhe ordenou para que fosse. E Natã chega à presença do rei Davi com uma sabedoria que vem do alto dos céus. E Natã propõe uma parábola. Ó rei, quero lhe contar um caso. Davi, pois não. Havia um homem muito rico, com muitas propriedades, ovelhas, gados, e um outro que só tinha uma cordeirinha única, que criava dentro da sua própria casa, como se fosse uma filha. E vindo um viajante ao encontro deste homem muito rico, este pegou aquela cordeirinha, sacrificou e ofereceu em banquete. E Davi, no ímpeto de justiça, diz: tal como vive o Senhor, morra este homem. Natã olha nos olhos de Davi: este homem és tu, ó rei. E começa a sentença da parte de Deus, juízo sobre a vida de Davi. Davi foi tão duramente golpeado que ele não teve outra reação a não ser: eu pequei contra o Senhor. Meus irmãos, quando um homem é advertido pela palavra de Deus, duas coisas acontecem. Ou a cerviz fica mais endurecida e não há correção para o tolo, ou então esse homem é quebrantado e pede misericórdia a Deus. Foi o que Davi fez. A palavra penetrou tão profundamente o coração dele, que Davi, quebrantado, arrependido, faz uma profunda e sincera confissão. E para nossa edificação, esta confissão verdadeira foi registrada e mostra não apenas a queda, mas também a maneira como Deus restaurou o rei Davi. Nós começamos esse culto cantando uma canção extraordinária, falando da graça. A graça é amor aos que não merecem. Essa graça que vem ao nosso encontro e supre as nossas reais necessidades. E a necessidade de um pecador, a principal, é se arrepender e se voltar para o Senhor de todo o coração e receber o perdão do Senhor. E esta passagem vai nos falar então sobre como Deus restaurou a vida do rei Davi. Eu quero, no arranjo didático aqui, mostrar alguns pontos deste salmo para nos ajudar a entender como é que Deus restaura pecadores penitentes. O primeiro elemento aqui, nós vamos chamar de sincera confissão de pecados. Não é simplesmente o reconhecimento que errou, que é imperfeito, que falhou, que deslizou. Não, é uma sincera confissão. E a palavra confissão significa o reconhecimento de que o juízo que está sendo emitido é verdadeiro. Quando Natã diz: este homem és tu, ó rei, ele não enfrentou o profeta, ele disse: sim, eu pequei contra o Senhor. Ele reconheceu, isto se chama confissão. E Agostinho, no comentário do Salmo 51, ele diz assim: a confissão das más ações é o passo inicial para a prática de boas ações. Se o indivíduo quer mudar o curso da sua história, se ele quer mudar de vida, a primeira coisa é confessar as más ações. E o que Davi fez, diz o livro de Samuel, foi mal perante os olhos do Senhor. O caminho de Deus para a restauração de Davi passa pela estrada do arrependimento. Não há libertação, não há cura, não há restauração, muito menos salvação, onde não há arrependimento. E o arrependimento, ele vem acompanhado de confissão verdadeira. O arrependimento é a porta de entrada do reino. Ninguém pode ser salvo sem se arrepender dos seus pecados. Jesus disse: se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vocês morrerão em seus pecados. E o primeiro sermão de Jesus Cristo foi este: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento vem acompanhado de confissão. Eu quero lhe mostrar alguns elementos da confissão de Davi.
Primeiro, confissão significa reconhecer a culpa pelos próprios pecados. O verso 3 diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Observe os pronomes. Minhas transgressões, meu pecado. Um homem arrependido nunca vai transferir responsabilidades. Ele não vai dizer, olha, foi o diabo, foi a beleza da pessoa envolvida, foi as circunstâncias. Não. O homem quebrantado diz, é meu pecado, é minha transgressão. O homem é moralmente responsável por suas ações, ele tem que assumir as suas responsabilidades, e o arrependimento sincero promove isso. Foi o meu pecado, são as minhas transgressões. Isso se chama convicção de pecado. É o primeiro passo para a restauração. Não há esperança de perdão e restauração enquanto o homem não reconhecer com profunda convicção que a culpa do seu pecado não é do outro, é seu pecado. Portanto, meu irmão, não olhe para os outros, para o seu cônjuge, não julgue nem culpe as pessoas, seja honesto. Pare de argumentar e justificar, racionalizar. O meu pecado é meu, o seu pecado é seu. Somos nós que moralmente temos a responsabilidade de dizer sim ou não ao pecado. Quando o filho pródigo volta arrependido, o que é que ele diz para o pai? Pai, eu pequei contra ti e diante dos céus. Contra ti e contra os céus. Ou seja, ele reconhece que o pecado é dele. O mundo fará qualquer coisa para as pessoas serem impedidas de encarar a si mesmas. Eu já falei sobre isso e vou falar novamente. Existe uma indústria no mundo hoje que até então não existia. E eu não condeno essa indústria, mas ela é sempre muito perigosa à medida que nos afasta da verdade. A indústria do entretenimento. O mundo faz tudo para que você reflita menos sobre a sua vida. Então você é envolvido com tantas coisas, as pessoas estão lotando os cinemas, entupindo as passarelas do carnaval, assistindo novela, se divertindo, indo à praia, essas coisas todas. Não vou entrar no mérito, mas o ponto é, quanto menos você parar e refletir sobre o estado de sua alma, mais vulnerável você está. Porque tudo gira para que você pense menos sobre a sua real condição diante de Deus. E mais, confissão significa reconhecer a gravidade do pecado. Não é apenas um deslize, não é apenas um ato falho. Não. É um pecado que é sempre grave diante de Deus. O verso 1 e 2 dizem assim, os versos. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Observe as expressões que Davi vai usar no saltério aí. Orientado pelo Espírito de Deus, segundo Pedro. Ele usa as palavras transgressão, iniquidade e pecado. A complexidade do erro é tamanha que ele vai utilizar várias palavras para apontar um aspecto da transgressão. Observe, transgressão significa a disposição, a voluntariedade para transgredir a lei. Há uma lei, e Davi transgrediu esta lei voluntariamente. Por isso a ideia de transgressão. Você tem um limite, e ele sabia qual era o limite. Não é lícito um homem ter relacionamento com outra mulher que não seja a sua esposa. Ele sabia que existia essa linha, esta lei, este mandamento, e ele voluntariamente transgrediu a lei. Um outro elemento, iniquidade. Iniquidade significa ilegalidade, injustiça, tortuosidade, perversão. Ele foi iníquo. E se a gente considerar os bastidores, todo o processo, toda a trama, mostra e aponta a vileza de Davi. E mais, o pecado, a expressão aí, é errar o alvo, é estar vivendo fora do caminho, fora do propósito. Davi tudo isso o fez porque estava ludibriado pelo seu próprio coração, que é corrupto e enganoso. E mais, confissão significa reconhecer que todo pecado é feito contra Deus e diante de Deus. O verso 4 diz: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Por que contra Deus? Há outras pessoas envolvidas. A família de Davi, a pessoa de Urias, os filhos de Davi, o reino, as pessoas com as quais ele convive. O pecado nunca tem uma implicação para uma pessoa apenas. Onde ele penetra,
há um rastro de destruição, de influência ruim. E Davi, então, aqui no Salmo, para estranheza de alguns, diz: pequei contra ti e contra ti somente. Pergunta, por que ele fala isso? Porque o pecado é primariamente contra Deus. Razão pela qual o primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, por não amar a Deus naquele momento de todo o seu coração, foi que Davi sucumbiu nessa transgressão. Agostinho tem um princípio na ética agostiniana que é o seguinte, que muita gente não entende, mas eu acredito ser de grande valor. Agostinho dizia: pare com essas regrinhas, isso é coisa de criança. A regra áurea é a seguinte: ame a Deus e faça o que você quiser. Porque se um homem amar a Deus verdadeiramente, ele vai pensar duas vezes antes de ofender o seu Senhor. É amar a Deus. E naquele momento, Davi não amou o Senhor. Davi amou o seu próprio coração corrupto. E por conta disso, ele fez o que fez. Dois grandes professores, o Stott e o Martyn Lloyd-Jones, nos ensinam assim: enquanto o homem não reconhece contra quem, de fato, está pecando, não sentirá a necessidade da misericórdia divina. Não é apenas contra uma pessoa, envolve as pessoas. Não é apenas contra uma instituição, não é apenas contra a sociedade, contra os seus filhos, contra o seu cônjuge, não. É prioritariamente, primariamente, contra o teu Deus, contra o nosso Deus. E o Lloyd-Jones diz: um homem que se sente remorso, um homem que sente remorso é alguém que reconhece o seu erro, porém não tem se arrependido, até que perceba que pecou contra Deus. Quando Natã confrontou o rei Davi, ele disse: bem, eu falhei com algumas pessoas. Não, o pecado foi contra o Senhor. E o Senhor não é um despótico, não é um tirano, é um Deus amável, que é digno do nosso amor, da nossa devoção, do nosso zelo em viver para a glória dEle, em obediência a Ele. Mas, repito, o pecado que tenazmente nos assedia, ele perverte o nosso coração. E a gente pode, como Davi, cometer torpezas acerca das quais certamente iremos nos arrepender se não houver vigilância. Caminhando, confissão significa reconhecer que não temos nenhuma desculpa e nenhum direito. O verso 4 diz: terás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele não usa desculpas, ele não apresenta nenhuma defesa, ele não apresenta nenhum direito, nenhuma reivindicação. Ó Deus, eu sou culpado e indesculpável diante de ti. A gente vive num tempo mais acentuadamente, em que as pessoas têm esta habilidade maligna de negar o pecado, de racionalizar, apresentando algumas evasivas, ou então de projetar sobre o outro a sua culpa, não é? Então, eu fiz isso, eu reconheço, eu fiz, mas eu fiz porque fulano fez aquilo. Davi não faz isso, ele diz: Senhor, porque ele está quebrantado e arrependido verdadeiramente. Enquanto você e eu, todas as vezes que pecarmos contra o Senhor, tentarmos justificar, projetar, racionalizar, não encontraremos a misericórdia. Porque a misericórdia é oferecida àquele que está arrependido e quebrantado. Devemos orar como aquele homem, acerca do qual Jesus disse, que bateu no peito e diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Caminhando, a confissão significa reconhecer que a sua natureza é essencialmente má. O verso 5 diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi reconhece que a razão de ter pecado não é o mundo fora dele. Davi não é como muitos pastores liberais que dizem que o problema do ser humano está fora. Isso é filosofia pagã, herética. O problema do homem não é externo, o problema do homem está no coração. Quando eu ouço, por exemplo, as pessoas dando as suas soluções para o problema da violência, eu fico pensando, como é possível, a despeito de tantos séculos, de tanta história, as pessoas não reconhecerem o real problema? Ah, o problema do Brasil é a falta de educação. Nós não somos proponentes da ignorância, perdão. Mas observe, a história vai testemunhar que a educação não tem capacidade de resolver o principal problema do homem que está no coração. Veja o alto escalão do nazismo, aqueles homens fizeram o que fizeram.
Apenas Hitler não tinha doutorado. Boa parte deles falavam 3, 4 idiomas. Aqueles homens dominavam física, química, literatura, arte, música. Eram homens capazes. Mas o problema deles estava no coração pervertido pelo pecado. De modo que Davi está dizendo aqui uma afirmação, fazendo uma afirmação que permeia a Escritura, em particular o Novo Testamento. O problema do homem é o coração. O coração. O John Stott diz, quando nos vermos como realmente somos, por um lado, rebeldes contra Deus e sob julgamento dele, e por outro, prisioneiros de uma natureza corrupta, é que, como Davi, nos desesperamos com a nossa condição e clamamos a Deus por misericórdia. O homem só clama por misericórdia, só clama por salvação quando se vê o estado de miséria em que se encontra. Não estou falando de frequentar a igreja. Muita gente frequenta a igreja, vai perecer. A igreja é mista, ela é composta de joio e trigo até o dia que o Senhor voltar. Não estou falando de frequentar a igreja, de ler Bíblia. Eu estou falando de ter vida com Deus. Eu estou falando de ter comunhão com o Senhor. E este homem, esta mulher que tem vida com Deus, é necessariamente alguém que reconhece que sem a graça, sem a misericórdia, não há salvação. Coração corrompido levará o homem de mal a pior. Então, o primeiro aspecto é este, a sincera confissão. Tem que existir confissão. Caminhando, um outro elemento no Salmo é o profundo anseio pelo perdão de Deus. Quando você perde algo que é de valor, que você reputa de grande valor, você faz tudo quanto possível para recuperar isso. Não é verdade? Agora, o que Davi perdeu? Não foi o trono, não foi o reino, não foi bens, não, ele perdeu a coisa mais preciosa que um servo de Deus pode perder, a comunhão com Deus, que é a fonte de toda a vida. E Davi, agora confrontado, ele está quebrantado e deseja o perdão de Deus, o caminho de volta para a comunhão com Deus. Um puritano inglês chamado Thomas Watson diz assim, a verdadeira água benta não é aquela que o Papa esparge, mas a que é destilada dos olhos arrependidos. Ou seja, quando os olhos ficam marejados, quando a alma começa a lamentar, como eu fui estúpido, como eu fui capaz de fazer isso diante de um Deus tão amável, que deu a maior prova do seu amor para comigo, enviando o seu Filho pelos meus pecados. Ou seja, nós ficamos constrangidos, porque o nosso pecado não é, repito, contra um tirano, o nosso pecado é contra o nosso Pai amoroso, tal como o pródigo, que pede a morte do pai, à medida que ele pediu a parte da herança de um pai vivo. Partiu o coração do seu pai, e foi em busca de ilusões, e volta arrebentado, porém arrependido, e o pai o recebe. Isso é graça, isso é amor. O que é que a gente pode aprender sobre o perdão, que Davi ansiou aqui, desejou e recebeu? O perdão é para quem tem consciência do seu estado e condição. Repito, o verso 1 começa assim, ele fala, ele pede a Deus para que apague as suas transgressões, ele pede ao Deus, compadece de mim, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias, apaga. É como se houvesse uma nódoa, de fato havia uma nódoa, uma mancha, uma mácula, alguma coisa errada. Ele pede, por favor, Senhor, apaga, por tua misericórdia. Ele não reivindica. Ele sabe que não tem direito, não tem defesa, não há quem possa justificá-lo diante de um Deus santo, a não ser que esse Deus manifeste a misericórdia, que é sustar o castigo que ele merecia, a devida pena que ele merecia. Observe, Davi era um rei rico, poderoso, famoso, mas agora nada lhe satisfaz, nada. Por mais de um ano, Davi escondeu o seu pecado, mas uma vez confrontado, quebrantado, ele agora se sente doente, aflito, como que definhando, como que os ossos secando, o vigor murchando, o choro abundante, e ele anseia pelo perdão, pela restauração, razão pela qual ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. Daniel, no capítulo 5, verso 23, diz assim, o Deus em cuja mão está a vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Essa é uma palavra de condenação para um homem que transgrediu. Ou seja, a Deus que concede a vida, que concede cada benevolência, ato de benevolência, é contra Ele que nós não glorificamos, à medida que transgredimos, à medida que o desobedecemos. E Davi agora, embora rico,
se sente um miserável, porque existencialmente ele estava nessa condição. Ele suplica pelo perdão, pelo alívio para a sua alma, que estava debaixo de grande jugo e aflição. Caminhando, o perdão é para quem reconhece a sua total incapacidade de dar uma solução adequada ao pecado por si mesmo. Observe o verso 16. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Davi não pode tranquilizar sua consciência. Isso é interessante, porque o homem é livre para pecar, mas não é livre para fugir das consequências. E a primeira consequência é uma consciência inflamada pela culpa. É por isso que Calvino dizia, o grande teólogo de Genebra, uma consciência culpada é o inferno de uma alma viva. A consciência latejando, quando ela é despertada, o homem pode abafá-la, o homem pode suprimi-la, pode cauterizá-la, mas quando essa consciência é despertada, e no caso de Davi foi despertada pela palavra, essa consciência não dará sossego ao homem, até que ela seja perdoada. E o que Davi estava desejando aqui era isto. E o verso 16 fala sobre a inabilidade dele de resolver o problema. Quando a consciência é acordada, ninguém pode resolver senão o próprio Deus. O pecado é um mal para o qual o homem não tem solução. O Salmo 130 diz assim: se fizeres uma lista dos nossos pecados, quem escapará da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Se Deus fizer uma lista, quem pode sobreviver? Ninguém. O homem não pode resolver o problema do pecado. O pecado só Deus pode resolver, e ele o resolveu via cruz de Cristo. Mas o perdão do Calvário só flui sobre aquele que está arrependido, contrito e quebrantado. Caminhando, o perdão é demonstrar um coração quebrantado e uma nova atitude para com Deus. E o verso 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando Adão pecou, ele fugiu, numa atitude tola. Quando Judas pecou, ele abandonou a Cristo. Muitos, ao pecarem, deixam a Deus, abandonam a comunhão da igreja, deixam a Bíblia, abandonam a prática da oração, fogem de Deus. Esse caminho é sempre perigoso. O caminho para o homem quebrantado é o arrependimento, é voltar-se para Deus. Fugir de Deus é sempre perigoso, embora todo homem seja um fugitivo. O Bavinck foi um grande teólogo holandês, ele dizia assim, até com ironia, lá na Universidade Livre de Amsterdã: você quer fugir de Deus? Fuja do Deus irado para o Deus reconciliado. Ou seja, você não tem como fugir da justa ira de Deus, a não ser buscando refúgio na misericórdia, à sombra da cruz de Jesus Cristo. Razão pela qual João diz assim, eu quero que você leia comigo, 1 João 1,9. Olha que bálsamo para o nosso coração. Toda a igreja. Ele não só nega perdão, ele não é tirano, ele não é despótico, ele não é mau, ele não é sádico, ele não tem prazer na nossa miséria, mas é um pai que disciplina e diz: olha, esse caminho é perigoso, arrependa-te, volta-te, quebranta o seu coração, e ele oferece perdão, mas tem uma condicionante: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, não apenas para perdoar, não apenas para cancelar o pecado, mas para purificar lá no íntimo de toda injustiça. Caminhando, esse terceiro elemento no Salmo, um pedido de um coração quebrantado. O que é que você pediria se estivesse diante do Senhor, numa condição como Davi se encontrava? Davi pede a coisa mais preciosa, e um autor muito interessante disse assim: Deus pode fazer maravilhas com o coração quebrantado, se você lhe entregar todos os pedaços. O pecado, ele arrebenta as pessoas, ele desorganiza, ele perturba, ele aflige a alma humana. E essa linguagem poética do coração em pedaços é bem interessante, porque quando nós somos despedaçados pelas nossas próprias misérias e culpas, só há um caminho: pegar os pedaços e oferecer diante de Deus. Senhor, eu estou em pedaços, arrebentado, dá-me um novo coração. Foi o que Davi fez.
E ao reconhecer a sua condição de pecador e por conta da sua natureza pecaminosa, impossibilitado de ajudar a si mesmo, Davi pede algumas coisas que só Deus poderia lhe dar. E a lista é longa, porque ele sabe que Deus é generoso em oferecer aquilo que de fato precisamos. Olha a lista que Davi pede. Purifica-me com ensopo, faz-me ouvir o júbilo e a alegria, esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, não me repuses da tua presença, não me retires de mim o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. Davi está diante do Senhor, e ele pede, e pede em abundância, porque essas necessidades todas, ele necessitava então ter elas, cada uma delas supridas. Eu não tenho tempo, mas eu vou apenas então, portanto, por falta de tempo, examinar apenas um dos pedidos de Davi, que eu acho que é o coração de toda a petição dele. É o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi está com anseio, com desejo, com a necessidade de receber perdão. Mas não é apenas o perdão que ele precisa. Ele precisa de algo mais profundo que o perdão, que está associado ao perdão. Ele fala, Senhor, meditando, refletindo, como eu fui capaz de tamanha tolice, eu descobri que o meu problema não está fora, está dentro. É o meu coração, como diz Tiago, o coração cobiça. A cobiça, uma vez levada a cabo, gera o pecado. O pecado, uma vez cometido, a morte. É uma ciranda maligna. O coração é a sede desta natureza má. Não é o coração físico, é a natureza, é uma expressão para indicar a natureza humana. E tendo isso em vista, Davi faz um pedido interessante. Ele fala, cria em mim um coração puro. E aqui algumas coisas interessantes nessa expressão. Primeiro, o verbo criar, o verbo que Davi usa aqui, é o mesmo verbo, o primeiro verbo que aparece em toda a Bíblia. O Bereshit Bará, o Bará, lá de Gênesis 1. Quando Deus cria ex nihilo, a partir do nada. O que Davi está dizendo, em outras palavras, é, Senhor, a partir do nada, porque não há material aqui para o Senhor trabalhar, não. O coração está completamente contaminado. Se o Senhor for pegar esse coração para trabalhar, eu vou continuar arruinado. Cria a partir do nada, cria em mim um coração puro, porque o meu coração não é puro. O problema não está fora, está dentro. Eu preciso de um novo coração, e só tu podes dar um novo coração. No livro de Jó, no capítulo 14, verso 4, está escrito, quem da imundícia pode tirar coisa pura? Davi sabia que não podia. O problema estava no coração, razão pela qual ele pede a Deus um novo coração. Razões pelas quais nós precisamos de um novo coração. Rapidamente, por causa da infidelidade e da insinceridade da nossa natureza. Não confie no seu coração. Deixa que Ana Maria Braga continue iludindo as pessoas. Siga o seu coração. Se você seguir o seu coração, você vai para o inferno, meu amigo. Olhe para dentro de você. Se você olhar para dentro de você, não tem nada bom aí, não. É a graça que restringe o mal que é em você. Olhe para a Escritura. Abra os seus olhos. Seja honesto com você mesmo. O problema está em nós, no nosso coração. E a gente precisa diurnamente chegar diante de Deus e falar, Senhor, dá-me um novo coração, porque o coração é que é mau. É o coração que é avarento, é o coração que é egoísta, é o coração que é cobiçoso daquilo que eu não posso cobiçar, é o coração que me induz, que me impele ao erro. E aí o texto diz, ei, que te compraz na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. O problema todo está no coração, no íntimo, como disse Davi. E mais, por causa da nossa incapacidade de mudarmos a nós mesmos. Repito, o verso diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não é reforma moralista. Eu gosto muito das obras dos puritanos ingleses, porque eles tinham uma habilidade para examinar a natureza humana. Escreveram muitas obras, muitos livros, tratados sobre isso. Um deles disse assim, que moralidade, regrinhas morais, sobre uma pessoa que ainda não recebeu um novo coração, é como você colocar flores sobre um defunto. Ou
Outro, com ironia, diz: a moralidade nada mais é do que um diabo manso. Regras para isso, regras para aquilo, mas o coração está ali. Não é simplesmente corrigir o comportamento. O comportamento errado é fruto de um coração pecaminoso. Não basta corrigir o comportamento, tem que corrigir o coração. Por que eu fiz isto? Por que eu tomei essa atitude? Ou por que eu deixei de fazer o que eu deveria fazer? A atitude, a ação, o comportamento deve ser examinado à luz do próprio coração. E Davi então sabia que não era simplesmente porque a mulher é bonita ou porque houve uma oportunidade. Nada disso. É porque o coração dele, naquele momento, está completamente absorvido pela natureza pecaminosa. E então ele pede a Deus um novo coração. Esta é a realidade. Na teologia isso é chamado de dualismo ético. Você já recebeu uma nova natureza, mas a velha natureza não foi ainda erradicada. Então o cristão ele vive nessa tensão entre o que deve fazer, o que ele sabe que deve fazer, e aquilo que o seu coração pecaminoso muitas vezes o inclina. Paulo viveu essa tensão lá em Romanos. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará desta condição? Paulo só encontrou uma resposta. A resposta de Paulo foi a seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele sabe o que é ser tentado. Jesus Cristo sabe o que é ser tentado. O autor de Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Ele experimentou todo tipo de tentação que eu e você estamos submetidos. No entanto, jamais pecou. Ele sabe o que é ser assediado pelo mal. Todavia, ele venceu. E ele dará a cada um de nós toda a graça necessária para vencermos tudo aquilo que nos é proposto, que nos sugere caminhar na contramão da vontade de Deus. E a última parte do Salmo é que Davi recebe o bem precioso, que é a alegria. A alegria da salvação, que é o tesouro dos salvos. Alegria, irmãos, é uma marca distintiva do homem salvo. Eu não estou falando de euforia, estou falando de alegria, que brota da alma, ou como disse Hendricks, alegria é o sorriso de Deus na alma dos homens. É quando Deus sorri para você. É quando Deus diz: olha, está tudo bem. Está tudo em paz. O indivíduo pode ter a verdadeira alegria. Não é buscar subterfúgios, não é? Essa alegria comprada, como por exemplo na época do carnaval, o indivíduo está lá dizendo eles que estão alegres, festejando, mas depois estão lá todos arrebentados, vazios, completamente vazios. Jesus falou: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Essa é a marca distintiva do povo de Deus. E aí Davi faz um pedido: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Davi recebeu de volta a alegria. Davi foi grandemente abençoado. O pecado lhe roubou a alegria, mas perdoado, ele teve de volta o contentamento de estar em paz com Deus. Um autor anônimo escreveu o seguinte: o pecado leva mais longe do que você teve intenção de ir. O pecado retém mais tempo do que você teve a intenção de ficar. O pecado lhe custa bem mais caro do que você jamais teve intenção de pagar. É sempre um ludibrio, é sempre uma atitude sórdida. Nosso adversário, ele tem a capacidade de enganar. Ele é um enganador desde o início. E ele faz de uma maneira sórdida, de modo que as pessoas vão se envolvendo, até que de repente estão numa condição em que não tinham intenção de chegar lá, não tinham condições de permanecer nesse lugar, nem pagar as consequências do seu próprio pecado. Essa alegria não é algo que tem a ver com temperamento, é a alegria de Deus, é a alegria da salvação, é a alegria do céu, quando o homem é perdoado. Caminhando para o final, vale a pena também ouvir e aprender com Calvino em seu comentário dos Salmos. Ele diz: a alegria do Senhor reanimaria sua alma, e esta alegria ele descreve como sendo obtida pelo ouvir, pois é tão somente a palavra de Deus que pode, primeira e eficazmente, tornar jovial o coração de qualquer pecador.
A linguagem que Davi usa, obviamente, é uma linguagem poética, mas que descreve o estado de sua alma. Ele fala, olha, meus ossos secaram, eu perdi a alegria, a tua mão pesava sobre mim. Você compara, por exemplo, o Salmo 32, ele fala sobre essas questões. Mas agora o perdão é como se ele recebesse um novo ar, refrigério, um fôlego novo. E aí, quem tem essa alegria da salvação, busca viver para a glória de Deus. E nos versos 13 a 15, Davi se compromete, observe. Então, Senhor, recebendo isto, teu favor, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Ele tropeçou, foi confrontado, confessou, se arrependeu, buscou o favor de Deus, recebeu perdão, alegria, e agora ele disse, olha, eu vou ensinar os transgressores do teu caminho. Que o meu exemplo sirva para que outros não tropecem tal como eu tropecei. E aí o Salmo 32, que é paralelo, ou tem completa relação com o 51, diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Vamos ler juntos? Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. É bem-aventurado, é feliz. Pecar é próprio do homem. Permanecer no pecado é maligno. Se você buscar a Deus em oração, com contrição, confissão, arrependimento, quebrantamento, há abundante graça no Calvário para transformar os nossos pecados mais sombrios e tenebrosos e nos purificar e nos tornar alvos como a neve. Davi fez uma oração no Salmo 139, que deve também ser a nossa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isto se chama autoexame. Quando comparecemos diante de Deus, em silêncio, e pedimos a Deus que nos revele a condição do nosso coração. E Deus fala, porque o nosso Deus é vivo. Não é um Deus projetado pela nossa mente, é um Deus vivo. Mais uma vez, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há um hino muito cantado, muito antigo, de um homem chamado Philip Drudge, ou Happy Day. É um hino que fala sobre o perdão, sobre a graça do perdão, a graça de receber alegria. Este homem foi grandemente usado por Deus, um homem muito capaz, viveu no século XVIII, autor de centenas de hinos, de alguns bons livros. Um dos seus livros foi responsável, Deus usou para a conversão de William Wilberforce, o grande abolicionista inglês que acabou com o tráfico de escravos no Império Britânico. Um homem muito usado por Deus. E um dos seus hinos, esse aí, o Dia Feliz, diz assim, ó dia feliz, ele repete, ó dia feliz, quando Jesus lavou meus pecados para longe, me regozijo a cada dia, todos os dias. Que coisa boa receber o perdão de Deus. O peso sobre os ombros se vai. É como o cristão que está caminhando da cidade da destruição para a cidade celestial e ele leva um fardo sobre os ombros, até que ele encontra a bendita cruz. E o fardo é deixado de lado e agora livre, leve, em paz, ele segue o seu caminho em direção às mansões celestiais. Perdoar é remover o fardo, receber perdão é encontrar o alívio. Eu encerro lendo com você o texto que nós lemos na liturgia, que está em Miqueias. Acompanhe, por favor. Quem é comparável a ti, ó Deus? Vamos juntos, então. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Louvado seja Deus por sua graça, por sua fidelidade, por sua misericórdia. Meu irmão, eu te encorajo, abandona o seu pecado, porque ele pode arrasar a sua vida.
É tempo de arrependimento. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, diz a Escritura. A minha oração é que nesta noite seu coração tenha sido edificado, exortado e confortado a experimentar a graça do perdão que flui da bendita cruz de Jesus Cristo. Fiquemos em pé. Há um verso em Provérbios que diz assim: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia.